Este é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou Leandro Ramos. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está mexendo com toda a lógica do marketing digital, inevitavelmente também com a advocacia. Como a inteligência artificial está redefinindo as buscas. Durante mais de 2 décadas, o Google foi a porta de entrada para os clientes encontrarem informações, empresas e serviços. Mas em tempos de inteligência artificial, os motores de IA, como o ChatGPT, já começam a disputar o papel do Google. Isso traz impactos profundos para a forma como os escritórios de advocacia produzem conteúdo, constroem autoridade e são encontrados pelos seus potenciais clientes. Para debater esse tema, recebo hoje o Rafael Rez, um dos maiores especialistas em SEO e marketing de conteúdo no Brasil, autor, professor e referência quando o assunto é conectar conteúdo a resultados reais. Rafael, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro, pelo convite, pela oportunidade, pelo papo. Vamos tentar trazer luz para a questão aqui no meio do caos. Com certeza é importante luz, Rafael. E entrando aqui no nosso tema, diante do avanço da IA generativa, e dos motores de resposta, como o ChatGPT, o Gemini, ainda faz sentido falar em SEO tradicional para escritórios de advocacia? Ou já estamos em uma nova era com essas sopas de letrinhas como AEO, GEO, AIO e por aí vai? Todas as letrinhas novas são SEO fantasiado de qualquer outra coisa. Tá. SEO, o que é basicamente? É você otimizar a estrutura de um site e de conteúdo para que um bot, um robô, consiga escanear esse conteúdo. A estrutura do Google é baseada em 3 etapas. Esse conteúdo ser rastreado, esse conteúdo ser indexado, ou seja, ser colocado em um índice, e esse conteúdo ser ranqueado, aparecer no ranking do Google. Quando a gente fala da IA, pegar o ChatGPT como exemplo, você não tem o processo de ranking. Por quê? Ele usa recuperação aumentada de informação, o RAG. Então, ele vai responder a uma dúvida que você coloca, gerando um texto. Esse é um detalhe importante. Ele não cria, ele gera, a partir de uma base pré-existente. Tá bem. E aí, todo o processo de SEO, que é o quê? Você tornar o site mais rápido, você tornar o site mais acessível, você eliminar barreiras como JavaScript, você estruturar mapa do site, estruturar robots.txt, estruturar hierarquia de conteúdo, estrutura de menu, linkagem interna, que são todas técnicas de SEO. Isso tudo funciona para as IAs também. Isso te potencializa muito dentro da IA. Então, o GEO, o AIO e todas as siglas novas que estão inventando é uma fantasia nova para uma coisa que é igual, sabe? Estão trocando a sigla para falar a mesma coisa. Se você fizer o SEO raiz, você já está fazendo o tal do GEO. O que você tem que acrescentar nesse caso? Um canal a mais. Então, antes você monitorava o Google e o Bing, que basicamente são os 2 maiores buscadores. O Google tinha 96% do mercado, o Bing 3% e o restante é muito pequeno. No Brasil, a gente nem conta. Quando a gente olha para as IAs, o processo é similar. O ChatGPT tem 85% do mercado. Depois a gente tem o Gemini, o Perplexity, o Claude, o Copilot da Microsoft. E aí você tem as IAs do próprio Google, que são diferentes do Google. Então, o resultado tradicional do Google é o AI Overview é outro, o AI Mode é outro e o Gemini é outro. Todos eles têm lógicas de funcionamento diferentes. Mas você tem que garantir, do ponto de vista de SEO ou de GEO, que essas IAs consigam acessar o seu conteúdo. E aí que mora a primeira parte do problema. Elas não entendem JavaScript, muitos sites usam JavaScript que dificulta esse rastreamento, e aí você já tem um problema de saída. Ou seja, a complexidade que a gente tinha para fazer SEO, ela continua existindo, a complexidade técnica, que fique claro, ela continua existindo e ela tende até a ficar aumentada, sobretudo no SEO on-page. Exato, porque o melhor lugar que você tem para publicar hoje é dentro do seu site, porque dentro do seu site você detém a narrativa, você detém a estrutura, você publica quanto conteúdo você quiser, você categoriza da forma como você quiser, Eu tenho alunos advogados que fizeram curso de conteúdo comigo e têm resultados muito alavancados. Tem um cara que ficou muito famoso até, que é o Sérgio Merola, e que ele escreve em sites jurídicos. Só que aí você está dando o seu conteúdo para esses outros sites. Com certeza. Quando você olha em termos de visibilidade, isso é muito bom, porque você buscou no Google, o seu site é fraco em termos de reputação, mas você aparece lá em um site jurídico. Quando você fala em termos de IA, isso é muito ruim, porque você vai gerar autoridade, tráfego e relevância para esse outro site, não para a sua marca, para o seu escritório, para o seu nome. Então, a depender do estágio
estágio de maturidade digital de um advogado ou de um escritório, eventualmente faz sentido escrever tanto para o site próprio, evidente, sempre vai fazer sentido, mas eventualmente também para um site que tem uma visibilidade maior, correto? Sim, principalmente se você conseguir um link para o seu site. Um backlink, né? Porque você tem o link ali levando para o seu site próprio, e aí você tem que ter o seu perfil muito bem preenchido. Perfeito. Né? O pessoal hoje em dia é todo preocupado com a bio do Instagram. Cara, a sua bio em sites para os quais você escreve, seja um portal administradores, seja um site jurídico, seja qualquer outro lugar que você for escrever, ela tem que ser muito clara sobre o que você faz, né? Advogado tributarista especializado em recuperação do imposto X, Y e Z, né? Tem que ter uma proposta de valor ali muito rápida, muito clara, para que a pessoa entenda e para que quando ela for buscar no AI Mode do Google, no ChatGPT ou em qualquer inteligência artificial, você seja reconhecido como essa autoridade, como esse especialista. Legal. E Rafael, voltando para a questão da sopra de letrinhas aqui, né? Você já deixou claro que, na essência, esses novos termos, eles ainda continuam sendo SEO. Mas eu vi um post recente seu no LinkedIn que você mostrava a diferença entre SEO, GEO, AEO, AIO. O que é isso na prática? Ainda que lá na essência é a mesma coisa. O engraçado é que todo mundo viu esse infográfico, mas quase ninguém leu o texto em que eu ironizava o infográfico. Exato. O grande ponto ali é o seguinte, o AIO seria otimização para AI Overview. Aí você olha ali o infográfico e ele está dizendo, otimize para respostas curtas. Cara, uma frase solta dessa não resolve muita coisa, mas o que a gente tem que entender? Existem dúvidas, que é o que a gente chama de topo de funil, e existem dúvidas profundas e específicas. Quando eu estou buscando lá, por exemplo, o quanto é a tarifa do IOF, isso é uma busca que o AI Overview vai responder. Então, se eu tiver um conteúdo direto ao ponto no meu site que fala sobre isso, ele vai me usar como fonte. Agora, quando eu vou lá e coloco como recuperar o IOF para instituições que fazem... E eu estou usando o IOF como um exemplo qualquer, tá? Perfeito. Simplesmente didático. Para instituições de ensino sem fins lucrativos que atendem crianças especiais. Estou citando isso, inclusive, porque eu faço parte do conselho da escola onde meu filho estuda. Meu filho é autista e, recentemente, a escola conseguiu um processo que começou em 2017. Ela foi reconhecida agora como instituição de educação sem fins lucrativos. É uma escola particular, com mensalidade, mas o fim dela não é dar lucro, né? E aí eles vão conseguir recuperar alguns impostos ali, não vou lembrar quais agora. Então ali tem uma coisa muito específica, muito no detalhe. Aí não adianta você fazer o AIO, a otimização para o AI Overview. Você teria que fazer uma otimização de SEO mesmo para o site e uma otimização de GEO para o ChatGPT. Porque provavelmente o diretor da escola, ou o responsável financeiro, ou o responsável jurídico, podem entrar no ChatGPT e fazer essa busca específica. Sou uma escola de educação especial com tais e tais características, qual é a melhor forma de eu pagar menos imposto? E aí, se você tem um artigo profundo no seu site que explica isso, você fez o GEO, você vai aparecer dentro do ChatGPT. Perfeito. Se você fez o SEO, você vai aparecer dentro do Google. Se você fez o GEO novamente, você vai aparecer no AI Mode do Google. Então, você tem que usar o conjunto das técnicas. O que é o mais importante a gente entender? Uma busca no Google, tipicamente, ou seja, 80% das vezes, ela tem de 2 a 5 palavras. Tá bem. Uma busca numa IA, tipicamente, ou seja, 80% das vezes, tem de 12 a 15 palavras. Então ela não é uma busca, ela é uma frase. É uma pergunta, né? É o início de uma conversa. E dentro da IA, você não tem a expectativa de gerar tráfego, porque a conversa e a decisão acontecem dentro da IA. Provavelmente o ChatGPT vai te responder quais são as classes de impostos, aí você vai dizer que você é de tal cidade e você vai pedir a recomendação de um escritório dessa cidade que possa atender essa sua necessidade. E ele vai recomendar. Muitas vezes ele vai te dar o e-mail e o telefone lá dentro. Você não precisou clicar e ir para o site. Eventualmente, ele vai dar o link do site. Só que aí a gente cai no pedaço da alucinação. 40% dos links que o ChatGPT dão erro 404. Eles são links quebrados, porque ele alucina o link. Olha só. Ele não está pegando um conteúdo que realmente existe. Ele está inventando um link para o seu site. E aí, se você não fez o SEO clássico e não resolveu as páginas de erro, você está perdendo esse tráfego porque cai numa página de erro. Então, assim, aí é que as coisas se conectam, né?
né? Você tem que fazer o todo. Você não pode olhar para cada coisa especificamente, porque é maluquice. É a mesma coisa que você falar, eu vou fazer um conteúdo em vídeo para o Instagram e eu não vou postar no TikTok. Se o conteúdo é vídeo, qual é o esforço adicional de você postar no TikTok e no Shorts do YouTube, né? O princípio é o mesmo. Então, quando a gente vai falar de otimização para IA ou para Google, o esforço adicional, ele é basicamente o mesmo. E, Rafael, aproveitando esse insight que você traz, eu vi algumas pesquisas no evento da HubSpot lá em São Francisco, em Embalde 2025, que fala que 6 em cada 10 buscas já trazem resumos gerados para IA, né? Até aqui nenhuma novidade. No mercado americano, sim. Sim. Aqui imagino que seja menos, né? Aqui tá em torno de 30%. Tá, metade. Ainda assim é um número que penso que vai crescer. E a questão é, como que essa mudança altera a forma como potenciais clientes de escritório de advocacia chegam até os sites, né? Que é justamente o que você estava falando agora. É nessa hora que a gente tem que perder a preguiça. Porque todo mundo quer escrever aquele texto fácil e que traz muita visita. Tá. É o que a gente chama de tráfego de vaidade. Então o cara quer aparecer para recuperação de tributos. Só que recuperação de tributos, todo mundo no país que faz recuperação de tributos quer aparecer. Sim. Né? Advogado tributarista. Todo mundo quer aparecer para advogado tributarista. Agora, a hora que você vai lá na especificidade, um amigo, por exemplo, me marcou numa publicação no Instagram e eu descobri um advogado daqui de Campinas que processa a fazenda do estado de São Paulo e recupera o IPVA pago nos últimos 5 anos. Porque pela lei do autismo, o pai ou a mãe de uma criança autista tem direito a não pagar o IPVA. E, portanto, você pode recuperar o IPVA dos últimos 5 anos. Aí existe um limite lá do valor do carro. Perfeito. Então você recupera 70% do imposto que você pagou nos últimos 5 anos. Ainda assim é dinheiro. Com certeza. Você pensar que qualquer carro hoje em dia custa 100 mil reais, né? Você pagou 20 mil reais de IPVA nos últimos 5 anos. Você recuperar 70% disso, são 14 mil reais líquido na conta, fora correção, né? Então, assim, para qualquer família autista, isso é dinheiro, né? Isso ajuda no tratamento das crianças. Então, eu vou fazer uma pesquisa muito específica. Procurar lá, advogado tributarista especialista em autismo, ou advogado especializado em autismo, né? Eu vou para uma coisa muito específica. A gente processou também o plano de saúde, porque o plano de saúde não estava cobrindo todos os tratamentos, né? Estava se negando a uma série de coisas, e aí chegamos numa dupla de advogados aqui de Campinas, essas eu faço questão de citar, Salerno Advogados, né? São especialistas em saúde, em direito da saúde e mais especificamente em famílias atípicas, né? Crianças autistas, síndrome de Down e por aí vai. Então o conteúdo delas não pode ser aquele conteúdo genérico, topo de funil. Tem que ser aquele conteúdo super especializado, super detalhado, que vai lá na minúcia. Esse conteúdo vai falar comigo. Então, pensa num funil hoje. Chegavam 100 pessoas no seu site vindo do Google. Se os overviews ocuparem 50% do espaço, significa que só vão chegar 50. Só que essas 50 só vão chegar se o seu conteúdo for profundo e detalhado. E aí, o que eu ensinava no meu curso e que o Merola começou a ensinar no curso dele também é exatamente esse long tail. Qual é a dúvida específica que o cliente chegou numa reunião e te perguntou e que você pode responder no seu blog, e aí centenas de pessoas que vão perguntar, também vão chegar nesse conteúdo específico. Ah, mas eu consigo recuperar o IPVA do meu carro se ele for um carro importado? Ah, mas ele é um carro híbrido, portanto ele não paga IPVA no estado de São Paulo, né? Não sei como é que é nos outros estados. Eu tenho algum outro direito? Então, assim, as pessoas vão ter dúvidas cada vez mais específicas. Se você não responder isso no seu site, algum outro advogado vai responder. E aí esse tráfego vai para ele. Então, o nosso objetivo hoje não pode ser medido só pelo volume de tráfego. Ele tem que ser medido pela qualidade das decisões que os clientes tomam a partir do conteúdo. E essa decisão pode ser tomada dentro do AI Mode, dentro do AI Overview, dentro do ChatGPT ou clicando no link no Google. Aí eu vejo muita gente, por exemplo, botando energia em fazer conteúdo para o Instagram e não transcreve esse conteúdo e detalha ele para postar no blog. Ou seja, eu estou apostando todas as minhas fichas em um canal, eu já fiz o conteúdo, né? Eu já parei, já filmei, já editei, já roteirizei, já publiquei. Pô, qual é o trabalho de você transcrever, arrumar esse conteúdo e postar ele no seu site? É mais cliente chegando, mas tá todo mundo no modo preguiça. Ah, eu só quero escrever para palavras que tenha muita gente buscando. E aí tem um monte de clientes específicos da sua cidade ou da sua região ou de uma indústria específica e que aí você não tá atendendo. Dito isto, Rafael, como é que o escritório pode estruturar seus artigos, sites e materiais de forma a ser referenciado pelos motores de buscas de IA, né? Uma vez que tem que ser cada vez mais específico. Esse artigo ele tem que ter uma série de perguntas dentro dele, né? Ou você vai fragmentando essas perguntas em diversos microconteúdos? O ideal é você ter um conteúdo que vá direto ao ponto.
Tá. Então, o pessoal costuma falar, texto de 1000 palavras. O Google nunca colocou uma regra na história. Eu trabalho com isso há 19 anos, tá? Eu fui um dos primeiros profissionais de SEO nesse país. Já fui para evento internacional várias vezes, já escrevi livros sobre o assunto. Então, Sim. assim, posso afirmar categoricamente, o Google nunca determinou o número de palavras que um conteúdo tem que ter. Isso foi a indústria de marketing de conteúdo que define, né? Porque o Google nunca colocou. O mercado de SEO inventou números. Sim. Em 2012 eram 600 palavras, depois em 2016 virou 1000 palavras, aí hoje em dia são 2000 palavras, não existe. E você nunca falou de números, porque eu acompanho seus conteúdos também nesse período todo. Eu já tive clientes com 300 palavras na primeira posição e já tive textos com 8.000 palavras na quinta posição. Então, não é o número de palavras que determina isso. Mas a dica mais simples e a mais efetiva, mais óbvia de todas. A cada reunião que você fizer com o cliente, anote as perguntas que ele te fez. Se uma pessoa tem essa dúvida, pode ter certeza absoluta que tem dezenas ou centenas de pessoas com esta mesma dúvida. Aí você entra no Google e digita essa dúvida, né, com a frase completa, e o Google vai trazer ali aquelas caixinhas, as pessoas também perguntam. O próprio Google está te dizendo, quem perguntou isso aí, também perguntou isso aqui. E o People Also Ask, que a gente fala, o PAA, né, que aí se as pessoas também perguntam, ele já existe há 7 anos, pelo menos, na interface do Google. Então o Google tem um histórico, bilhões de usuários no mundo inteiro, há muitos anos, e ele sabe o que a pessoa vai perguntar primeiro, e depois, e depois, e depois. Quando você escreve um artigo completo em que você responde de 2 a 5 perguntas que estão ligadas entre si e resolvem o mesmo problema, você escreveu o melhor conteúdo possível. Tá bem. Né? Então, eu como pai, ouvi um amigo falar que eu posso recuperar o IPVA porque o meu filho é autista. Eu vou entrar no Google e vou perguntar como recuperar o imposto, o IPVA no estado de São Paulo para pais de autista. A hora que eu caí nesse artigo, naturalmente, você consegue entender quais são as próximas dúvidas que eu vou ter. Né? Eu preciso ter o comprovante do IPVA de todos esses anos? Eu preciso ter o laudo do meu filho com quantos meses? Mudou ontem. Foi votada no Congresso, agora é definitivo. Você não precisa renovar laudo de autismo. Uma vez que a criança recebeu o laudo, ela é autista para sempre, né? Até então, os planos de saúde estavam obrigando você a renovar esse laudo a cada 6 meses, se eu não me engano, como forma de negativa de tratamento. Então, eu já vou atualizar o meu conteúdo e dizer isso. A partir do dia X de setembro de 2025, o laudo definitivo é suficiente. Quais documentos eu preciso ter para comprovar? A certidão de nascimento da criança, ou o documento X, ou o documento Y. Então, eu já oriento aquele cliente, porque eu sei que ele está no começo da dúvida. E assim eu vou fazendo com todas as dúvidas, né? Assim eu vou mapeando. Então eu pego as perguntas que os clientes geram para mim e aí eu complemento isso com outras dúvidas que o próprio Google me diz o que as pessoas estão perguntando. E de graça. O único esforço que você tem que fazer é o quê? Separar uma agenda sua na semana em que você vai escrever 1 ou 2 artigos e você vai fazer isso para sempre. Se você escrever 1 artigo por semana, e advogado gosta de escrever, eu costumo fazer piada em palestra que o advogado para dar bom dia leva 3 laudas, né? Então, se tem uma coisa que eles gostam de fazer, é escrever. Então não dá pra dizer que o cara tem dificuldade de escrever. Mas eu não tenho tempo. Tá bom, aí é outra coisa. Mas assunto pra falar tem. E hoje as coisas têm mudado muito rápido, né? Então tem mudança de lei, tem mudança de entendimento do judiciário, tem mudança de entendimento do STF, do STJ. A gente fala que no Brasil nem o passado é certeza, né? Sim. Porque você julga, dá uma condenação e depois você muda o julgamento. Então, assim, nem o passado no Brasil é certeza. E na área jurídica isso é onde a coisa está mais dolorida. As pessoas estão prestando atenção aos assuntos jurídicos. Está na imprensa o tempo todo, né? A PEC da blindagem, a lei do autismo, a votação de não sei o quê, independente do seu espectro político, está se falando sobre judicialização no Brasil o tempo todo. Então, a lei do bullying, que agora também está sendo super comentada, né? Você tem muito assunto. O que é preciso fazer é se organizar para isso, anotar as dúvidas que os clientes trazem e aí entender quais são as próximas dúvidas que eu tenho que tirar para que esse cliente crie confiança na minha autoridade. Ele leu aquele conteúdo, ele viu que eu sei do que eu tô falando, ele cria confiança, o próximo passo é o call to action de falar, cara, agende um horário e vamos dar entrada no seu processo. E, Rafael, muito se fala hoje que o tráfego nos sites estão caindo, né, até por conta da IA, e que muitas vezes os robôs, né, dessas inteligências artificiais estão entrando nos sites e lendo os conteúdos. Você acredita que os escritórios deveriam produzir conteúdo não apenas para atrair leitores, mas também para
tentar, vou pôr entre aspas, ensinar as IAs a reconhecer sua especialidade? Obviamente. Assim, se eu pudesse concordar 200%, eu concordaria 200%. Tá bem. A lógica do processo é exatamente essa, né? Quanto mais conteúdo você produz na sua base proprietária, no seu site, porque juridicamente o conteúdo que você escreve no seu Instagram, ele é do Instagram, ele não é seu. O Instagram pode eliminar o seu perfil a hora que ele quiser. Isso tá lá nos termos quando você aceita. No X, antigo Twitter, a mesma coisa. No YouTube, a mesma coisa. LinkedIn. Mas o seu site é seu. A sua newsletter é sua. Isso ninguém te tira. É uma audiência proprietária. Então, todo o conteúdo que você espalha na internet, ele está ajudando a IA da Meta a ficar mais inteligente, a IA do Google a ficar mais inteligente. Agora, onde é que você está criando um repositório próprio em que você está dizendo para todas as IAs e para todos os bots, eu sou a referência nesse assunto, né? Eu sou o melhor escritório quando se trata deste assunto específico. Depois do meu divórcio, eu precisei de uma advogada de família e eu encontrei pelo Google, né? E assim, a Alexandra fez uma revolução na minha vida. Me recuperou o direito à paternidade e assim, foi uma luta muito dolorosa e eu descobri ela pelo Google. Por quê? Porque ela escreve muito. Ah, ela grava muito conteúdo para Instagram? Sim. Ela grava podcast? Sim. Mas eu descobri ela pelo Google. Sem dúvida que o conteúdo que você faz para o site vai te fazer virar referência dentro da IA. O princípio da coisa é esse. E, Rafael, a gente estava falando agora há pouco sobre vídeos, né? E resgatando essa conversa, né? Se os clientes estão lendo menos e consumindo mais vídeos, como equilibrar a produção em texto, que alimenta as IAs, né? Conforme você acaba de dizer, com outros formatos que geram mais conexão humanas e até visualização, como os vídeos? Eu vejo que muita gente não gosta de fazer vídeo, né? Não se dá bem com a câmera. Mas hoje você tem ferramentas de IA em que você grava um vídeo, a IA aprende o seu rosto, a sua movimentação, o seu tom de voz, e ela gera vídeo a partir do seu texto. Então, se você prefere gravar vídeo, você pode transcrever o vídeo para texto. Se você prefere escrever texto, você pode transformar o texto em vídeo. Então, você pode usar nos dois caminhos. Algumas com mais qualidade, outras com menos qualidade, enfim, mas existem as duas formas. E em 2016, o Alex Moraes foi o primeiro cara a falar disso no Brasil, que é um processo que se chama derivação de conteúdo. Você grava um conteúdo no formato original e deriva ele em vários outros, né? Então, o seu conteúdo em texto, por exemplo, se você não gosta de fazer vídeo, pode virar um carrossel para o Instagram. Ele pode virar um vídeo com cenas genéricas narrado para o Shorts, para o Instagram, para o TikTok. Então, não precisa ser necessariamente a sua cara falando, né? Podem ser cenas que você compra de um banco de imagens ou você gera numa IA, ilustrando um vídeo e tem uma narração. Tem vídeos de milhões de visualizações no YouTube com narração que é gerada em IA, e isso já há 4, 5 anos, né? São até vozes que são conhecidas de quem frequenta a rede social. O tipo de entonação e coisa e tal. Então, você pode sim ter conteúdo em vídeo no seu site e este conteúdo ranqueia no Google. Então, esse é um grande ponto. Eu tenho clientes que produzem conteúdo em vídeo e quando você busca sobre eles, você acha o conteúdo em texto e o conteúdo em vídeo. E, Rafael, a gente falou muito sobre produzir conteúdo para IA, né? Para educar a IA. Mas agora vamos pegar a outra ponta. Tem muito conteúdo sendo produzido por IA, né? E isso só tende a aumentar. E aí a questão aqui é os riscos que a gente tem em termos do mercado jurídico, né? De a gente ter muito conteúdo produzido pela IA. Isso pode impactar a qualidade e até também influenciar sobre o próprio motor de busca da IA, porque imagina um conteúdo sendo produzido pela IA alimentando a própria IA. Existe até um termo técnico para isso, eu não vou lembrar dele agora, mas tem uma teoria mais ampla que se chama teoria da internet morta, em que eu produzo conteúdo com IA que vai ser consumido por bots, que vai ser buscado por bots, que vai ser gerado novamente por bots, e aí eu tenho bot produzindo conteúdo para bot, né? Teve algumas fanpages no Facebook que ficaram famosas, porque elas geravam umas imagens meio loucas, aí outras IAs comentavam, e aí a partir dos comentários ela gerava outras imagens, e aí ela gerou uma imagem submarina, por exemplo, de uma figura de Jesus Cristo feita só com peixes. E aí uma outra figura de um camarão com boca de tubarão atacando um outro negócio, umas imagens completamente deturpadas, assim. Por quê? Porque a imagem foi gerada por uma IA, e aí a IA tem uma característica que é chamada de lack of context, né? A falta de contexto. E ela não entende o output do que ela está gerando. Aquilo é uma reprodução de padrões. Então, se ela errou 1% no padrão e ela recebeu um feedback positivo, ela vai continuar errando no padrão naquele sentido. E aí isso vai ficando cada vez mais distorcido. Ela também depende da qualidade do que alimenta. Então, muitas IAs são treinadas com o que a gente chama de dado sintético.
hipotéticos. Eles não são dados reais. Eles são dados que emulam a realidade, porque é preciso um volume muito grande de dados para treinar uma IA, né? Eu vejo muita gente falando, eu coloquei um chatbot no meu site e agora os meus próprios clientes estão treinando a minha IA. Eu falo, sonha. Você precisa de 2 milhões de dados para treinar uma IA. Se o seu chatbot atende 20 pessoas por dia, vai demorar 3 humanidades para você treinar a sua IA com 20 interações por dia. É uma ilusão total e muitas ferramentas no mercado vendem essa ilusão, né? De que a sua IA vai ficar cada vez mais inteligente. Ele não diz que vai ser 0,00001% ao dia e que vai levar 100 mil anos para você treinar ela com 20 interações por dia. Isso nenhum vendedor de solução quer dizer. Então, quando você produz conteúdo com IA, você tem o risco de que ele foi produzido a partir de fontes que você desconhece. Então, você já não sabe se aquelas fontes são fidedignas ou não. E no mercado jurídico isso é mais arriscado ainda, né? Porque ele... É mais arriscado ainda, porque as leis mudam o tempo todo. Sim. Né? De novo, no Brasil, até o passado é incerto. Aí, você não teve uma curadoria humana em cima desse conteúdo. Então, ele foi gerado por uma IA, ele pode conter alucinação, e é importante dizer, de 10% a 40%, depende do grau de treinamento e do uso, a IA alucina. Alucina significa que ela inventa dados. Então, ela pode citar uma lei que não existe. Ela pode citar a linha da lei que não aconteceu. Ela pode pegar um comentário, e aí ela estava lendo um blog que foi bem escrito, e nos comentários alguém disse alguma coisa que não procede, mas a IA indexou, ela rastreou aquele comentário, aprendeu com aquele comentário, e alguém que faz uma pergunta, ela responde com aquele comentário. Isso acontece muito no Reddit, por exemplo. É um fórum, as pessoas dizem o que elas quiserem no fórum, as IAs usam o Reddit para aprender, e se várias pessoas lá disserem bobagem, a IA aprendeu com a bobagem. Aquilo vira verdade. Aí você pega para ela gerar um texto para você e ela vai usar aquela fonte de aprendizado para gerar o texto. Se você não corrigir, você vai publicar texto com bobagem dentro do seu site. A IA vai aprender com você algo errado. E aí, quando alguém fizer uma pergunta, ela vai responder uma resposta errada citando você como fonte. E aí, o risco disso é gigantesco, né? Então, sempre, qualquer coisa gerada por uma IA precisa de uma revisão e de uma curadoria humana. Ainda mais em áreas que a gente chama YML, Your Money is Your Life. São conteúdos em que uma decisão que você tomar representa risco financeiro, jurídico ou risco à vida. Então, são conteúdos ligados à engenharia, ligados à medicina, ligados à área jurídica. Se você lê um conteúdo sobre um tratamento médico com uma forma errada de consumir um remédio, isso pode te gerar um problema grave, eventualmente te levar à morte. Um exemplo bobo disso é o tal do Tadalafila, que muita gente começou a consumir com fins recreativos, né, para conseguir durar mais no sexo, e aí muita gente que faz fitness começou a consumir o Tadalafila. Só que se você usa medicação para reduzir a sua pressão, o Tadala pode reduzir sua pressão mais ainda, e você pode ter um evento cardíaco de baixo batimento e morrer por falta de batimento cardíaco. E aí se você lê em um fórum as pessoas dizendo, toma o Tadala porque vai aumentar o calibre da sua veia e o seu músculo vai crescer mais. Isso não é um fato médico, mas está escrito na internet. Isso vale para outras áreas também, para as engenharias, vale para segurança, vale para investimentos, né? Existe muita informação falsa de investimento. E aí, na área jurídica, a gente tem esse grande risco de você dizer para uma pessoa que ela pode fazer tal coisa e ela fazer tal coisa e ela está cometendo um crime ou ela está gerando algo contra ela. Então, você usar IA para escrever conteúdo jurídico, você está assumindo uma margem de risco gigantesca, né? Para a área médica não se deve fazer, para a área jurídica não se deve fazer, né? Para uma série de áreas você tem que ter um cuidado muito grande. E quando você diz não deve fazer, não ter nenhum apoio ou ter um apoio com supervisão humana? Aí depende, né? É muito difícil ser taxativo nesse aspecto, porque isso depende de bom senso e da experiência de quem está fazendo. Uma coisa é você usar a IA como um apoio no sentido de revisar um texto. Tá bem. Então você escreveu um texto jurídico, você treinou uma determinada IA com o seu tom de voz, com o seu estilo de escrita, com os seus objetivos, e você pedir para ela, aponte pontos de melhoria no meu texto. Outra coisa é você dizer, revise este texto. Revisar o texto, ela vai reescrever
com o aprendizado que ela tem e gerar um texto a partir do seu. E que pode mudar o sentido do que você escreveu. Sem contar que um texto revisado diretamente pela IA, geralmente, quando chegar num detector de IA, ela vai dizer, olha, esse texto foi escrito por uma inteligência artificial. E esse próprio processo de detecção é falho, tá? Teve uma pesquisa que foi feita há alguns meses, em que o pessoal colocou o hino nacional dentro da IA, dentro de um detector de IA, e ela disse que tinha 70% de chance daquele texto ter sido escrito por uma IA. Olha só. Então, assim, são exemplos radicais, mas que mostram que, assim, a confiabilidade dessas ferramentas ainda é muito baixa. E o pior, eu sigo alguns especialistas no assunto, né, brasileiros e gringos. Um brasileiro que eu gosto muito é o César Taurion, que é um executivo do mercado de tecnologia com mais de 40 anos de experiência. Ele faz muito desses alertas. Quanto mais a curva de desenvolvimento cresce, o risco cresce ainda mais rápido. Tanto que o ChatGPT 5 é pior do que o ChatGPT 4. Por quê? Mas ele alucina menos. Mas a capacidade dele de resolver uma série de problemas comuns é menor do que o modelo antigo. Então, conforme você calibra o modelo, você tem avanços para um lado e retrocessos para outro, né? Então, há de se ter um cuidado muito grande no que você chama de auxílio da IA. Uma coisa é você pedir para ela, baseado em todo o conteúdo que você tem na sua base, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o aspecto X. Você está usando a IA como apoio no processo de pesquisa. Estruture um texto que responda essas principais dúvidas. Quais são os tópicos que ele deveria ter? E aí você tem ali um briefing do texto. E aí você senta e escreve o texto. Outra coisa é você pedir para ela, escreva o texto para mim que responde essas dúvidas. Aí cada coisa que ela citar lá dentro, você vai ter que ter o cuidado de checar a fonte. Segundo a lei tal, inciso tal, parágrafo tal, você pode fazer tal coisa. Aí você vai olhar a lei e não é aquilo que a IA está dizendo. Por quê? Porque ela não é uma especialista jurídica. Mas eu posso dizer no prompt, atue como um advogado com 20 anos de experiência. Mas ela não tem o dia a dia de tribunal. Ela não tem a jurisprudência, ela não tem a experiência, ela não tem a sutileza. Você pode usar uma lei, a mesma lei, para o bem e para o mal. Você pode interpretar ela de formas diferentes. E eu já vivenciei isso, né, em primeira pessoa, um juiz usar uma lei de uma forma completamente errada e me prejudicar. E já vi uma outra juíza julgar a mesma coisa de uma forma diferente, em que aí foi favorável para mim. Então, assim, usar a IA como apoio é preciso você ter uma maturidade de conhecimento de qual apoio que você quer, em qual momento você quer. Legal, Rafael, nosso papo tá bom, mas a gente vai caminhando pro final e pra gente fechar, alguns dados de mercado dizem que até 2028 a maior parte do tráfego de websites virá de motores de IA, né, como o ChatGPT e não mais do Google. Como que você enxerga esse cenário para advocacia? Eu diria que assim, previsão é sempre um chute. Tá. Não existe nenhum dado hoje que sustente essa previsão. É uma previsão. A gente acabou de publicar esta semana um estudo com 292 milhões de acessos de sites no Brasil. E o site que mais teve acesso via IA teve 2,5%. A média no Brasil é de 0,73%, contra 28% do Google. Tem N previsões do Gartner, que se você pega nos últimos 15 anos, eles erraram 83% das previsões. Então, quando alguém diz que em 2028 as IAs vão estar gerando mais tráfego do que o Google, existe muito mais chance disso estar errado do que disso estar certo. No momento atual, que é a única coisa que a gente pode olhar, esse tráfego é mais de 20 vezes menor do que o tráfego que o Google gera. Para o mercado jurídico, especificamente, espera-se que as pessoas tenham o mínimo de bom senso de buscar uma fonte confiável. Então, eu entendo, pela minha experiência, e eu estou 100% disposto a estar errado, que o risco no mercado jurídico é menor do que em outros mercados. Tá. O mercado de e-commerce já está sendo afetado, o mercado médico está sendo bastante afetado. O que é um risco, né? Que é um risco enorme, porque as pessoas estão pedindo diagnóstico para uma IA. O uso mais comum no mundo, e isso é um estudo de Stanford, e o estudo brasileiro também trouxe o mesmo dado, os 3 maiores usos da IA: acompanhante pessoal, ou seja, uma pessoa para você ficar trocando ideia; segundo, psicólogo; e terceiro, encontrar um propósito na vida, né? Então, qual a profissão que foi primeiro desmontada pela IA? Os coaches, né? Todo mundo que é coach agora ficou desempregado porque o pessoal está usando a IA para descobrir propósito. E aí, assim, neste sentido, se as pessoas estão usando como psicólogo, muitas vão usar também para diagnóstico médico. Eu já vi gente fazendo isso na minha frente. Tirou a foto de uma verruga, uma pinta, subiu no ChatGPT e pediu, o que é isso? Isso é um câncer de pele? Eu falo, porque ele leu uma matéria que dizia
que uma IA já estava fazendo um diagnóstico melhor que um médico. A hora que você vai investigar a fonte da matéria e o estudo, o que o estudo dizia era diferente, mas o jornalista entendeu aquilo porque ele quis e publicou porque a notícia dava visualização e gerava mídia pro veículo. Então, eu entendo que o impacto no mercado jurídico vai ser menor do que em outros mercados, o que não significa que não haverá impacto. Se a gente projetar um crescimento médio de 5 vezes ao ano, e o ChatGPT já não cresce mais nesse ritmo, tá? E isso hoje gera 1% de tráfego, significa que vai gerar 5% e depois 25%. É impossível. Nem o Google gera 28%. E o ChatGPT, ele não é um gerador de tráfego. De cada 100 consultas, menos de 12 viram tráfego para fora. No Google, de cada 100 consultas, 70 viram tráfego para fora. Isso dados de agora. Com o AI Overview, com o AI Mode, pode ser que esses números diminuam. Mas hoje, o Google ainda é responsável por gerar 60% do tráfego na internet. Mas aí tem aquele ponto que a gente falou anteriormente 2 vezes, que é a tomada de decisão. Nem toda tomada de decisão vira tráfego. Então a pessoa pode entrar, fazer uma consulta jurídica no ChatGPT, tomar uma decisão e isso não virou visita para nenhum site. Eu mesmo fiz isso. Eu escrevi o rascunho do meu testamento, eu inventei uma série de mecanismos ali que eu queria validar e eu subi tanto no Grok quanto no ChatGPT e pedi para ele fazer uma validação jurídica sobre o meu testamento. Olha só. E aí cada uma das IAs trouxe coisas diferentes, né? Um falou sobre o aspecto legal, de onde eu teria que registrar e como o processo teria que ser feito, e o outro falou, olha, não existe base jurídica para isso aqui que você escreveu. Então você tem que ter testemunhas que validem que esse é o seu desejo, porque legalmente isso aqui não existe, né? Eu falei, beleza, então entendi. Aí agora que eu já tenho meu rascunho mais pronto, aí eu levo para um advogado e falo, olha, preciso registrar isso aqui e preciso que você me diga se essa maluquice que eu inventei aqui faz sentido, né? Então, assim, eu sou um leigo. Entre eu marcar uma primeira consulta jurídica para levar uma dúvida muito básica, ou eu já levar uma dúvida mais avançada, eu prefiro gastar meu dinheiro com uma dúvida já mais avançada. Legal, Rafael. Nosso episódio chega ao final e eu agradeço muito por você compartilhar a sua visão, né, e nos ajudar a entender como a IA está transformando as buscas e quais caminhos, né, os escritórios de advocacia podem trilhar para continuarem relevantes nesse ecossistema digital que muda, né, o tempo todo. Muito obrigado. Leandro, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que seja útil para quem ouvir, que traga alguns insights aí, que traga algumas lições de casa e desejo sucesso para todo mundo nessa aventura digital. Obrigado. Para você que nos acompanhou, se esse episódio trouxe novos insights sobre SEO, inteligência artificial e o futuro da busca na advocacia, compartilhe com seus colegas, sócios e também com pessoas que estão repensando suas estratégias de marketing. O Juridicast volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com mais debates sobre o que realmente importa no mercado jurídico. Até lá!